Princípios ocultos de saúde e cura, por Max Heindel, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, editado pela Fraternidade Rosa Cruz, sede central do Brasil. Canal Lê Conde. Terceira parte. Cura. Capítulo 8. Origem e desenvolvimento da cura. É voz recorrente que o homem tem vida curta e atribulada. Entre tantas vicissitudes da vida, nenhuma nos afeta mais profundamente do que a perda da saúde. Podemos perder a nossa posição econômica ou os amigos com relativa equanimidade, mas quando nos falta a saúde e a morte nos ameaça, até os mais fortes vacilam. Compreendendo a impotência humana, sentimos necessidade de apelar para o socorro divino, mais do que em qualquer outra ocasião. Por isso, a profissão de conselheiro espiritual está sempre associada à cura. Entre os selvagens, os sacerdotes também eram curandeiros. Na antiga Grécia, Esculápio era procurado particularmente pelos que queriam ser curados. A Igreja seguiu suas pegadas. Certas ordens católicas continuaram a obra de mitigar os sofrimentos durante os séculos que transcorreram até agora. Em tempos de enfermidade, o bom padre vinha como representante de nosso Pai que está nos céus, e o que lhe faltava em conhecimento era suprido pelo amor e pela simpatia, se era de fato um santo sacerdote, e pela fé que despertava no paciente sua prática sacerdotal. Seus cuidados a respeito do doente não começavam no leito do enfermo, nem terminavam com o seu restabelecimento. A gratidão do paciente para com o médico aumentava sua veneração pelo conselheiro espiritual e, consequentemente, o poder do sacerdote para auxiliar e animar o seu paciente aumentava grandemente, sendo o veículo que os unia muito mais forte do que quando a profissão de médico e de sacerdote estão divorciados. É evidente que a arte da medicina chegou a um grau de eficiência que só foi possível alcançar com grande devotamento. As leis sanitárias, a extinção dos insetos portadores de enfermidades, são testemunhos monumentais do valor dos métodos científicos modernos. Pode parecer que tudo esteja bem e que não haja necessidade de maior esforço, mas, na realidade, enquanto a humanidade em conjunto não gozar de perfeita saúde, nada há mais importante do que a resposta a esta pergunta: como poderíamos conseguir e manter uma saúde perfeita? Além das escolas de medicina e cirurgia que dependem exclusivamente dos meios físicos para curar as enfermidades, surgiram outros sistemas que dependem exclusivamente dos poderes mentais. Já se tornou costume corrente nas organizações que advogam a cura mental, a cura pela natureza, etc., a realização de reuniões e a publicação de revistas com testemunhos dos que foram beneficiados por esses tratamentos. Mas se os médicos diplomados fizessem o mesmo, não lhes faltaria, por certo, um igual número de testemunhos acerca de sua eficiência. A opinião de milhares de pessoas é de grande valor, mas nada prova, porque outros tantos milhares de pessoas podem sustentar exatamente o ponto de vista oposto. Ocasionalmente, uma só pessoa pode ter razão, enquanto o resto do mundo está errado, como aconteceu quando Galileu afirmou que a Terra se movia. Hoje em dia, todo o mundo converteu-se à opinião pela qual Galileu foi perseguido como herege. Sustentamos que, sendo o homem um ser composto, a cura tem êxito na proporção em que se remediem os efeitos nos planos físico, moral e mental do ser. Curar ou sarar. Como a grande maioria das pessoas não faz distinção entre curar e sarar, não será demasiado explicar a diferença que consiste principalmente em haver ou não haver cooperação do paciente. Uma pessoa pode sarar outra
com massagens ou drogas. Nesses casos, o paciente mantém-se passivo, como o barro nas mãos do oleiro. Não há dúvida de que com tais tratamentos podem desaparecer as afecções e o doente restabelecer-se. Mas, em geral, seu restabelecimento é apenas temporário, porque não foram levadas em conta as causas reais da enfermidade. O doente não compreendeu que a doença é a consequência da violação das leis da natureza, sendo provável, portanto, que continue fazendo as mesmas coisas que fazia, e, como resultado, a doença poderá retornar. A cura é um processo físico. Sarar é radicalmente diferente, porque, neste caso, se exige que o paciente coopere espiritual e fisicamente com quem cura. Para esclarecer este assunto, nada melhor do que estudar a vida e as obras do nosso Mestre, o Cristo. Quando as pessoas iam a ele para serem sanadas, não esperavam ser submetidas a nenhum tratamento físico, porque sabiam que sarariam pelo poder do Espírito. Elas tinham confiança ilimitada nele, o que era absolutamente essencial, como podemos observar nos incidentes registrados no capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, onde se diz que o Cristo foi para o meio das pessoas, entre as quais Jesus, o possuidor original do corpo, havia morado em sua juventude. Tais pessoas não viam mais do que o homem exterior e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Não estão conosco seus irmãos? Elas acreditavam que nada de grandioso poderia sair de Nazaré, e as coisas foram feitas de acordo com a sua fé, pois lemos que ali não fez grandes obras devido à falta de fé. Mas a fé sem obras é morta, e em todos os casos em que Cristo sanou alguém, essa pessoa tinha que fazer alguma coisa, tinha que cooperar com o grande médico antes que a sua cura se efetuasse. Dizia ele: estende a tua mão. E quando a pessoa assim fazia, sua mão ficava sanada. Dizia a outro: toma o teu leito e anda. E quando isso era feito, desaparecia a enfermidade. Ao cego mandou: vai, banha-te no lago de Siloé. Ao leproso, vai ao sacerdote e oferece o teu donativo, etc. Em todos os casos, havia necessidade de cooperação ativa da parte daquele que desejava ser sanado. Eram simples pedidos, mas tais como eram, tinham que ser atendidos e a obediência auxiliava o trabalho do sanador. Quando Naamã foi a Eliseu, acreditando que o profeta iria fazer um grande passe de mágica e cerimônias para livrá-lo de suas manchas de lepra, ficou decepcionado. E quando o profeta lhe disse: vai e banha-te 7 vezes no Rio Jordão, ficou irritado até o ponto de gritar: não temos grandes rios na Assíria? Por que tenho que lavar-me no Jordão? Que tolice! Faltava-lhe o espírito de submissão, absolutamente necessário para que o serviço pudesse ser feito. E podemos afirmar que, se persistisse, jamais teria ficado sanado pelo Cristo da sua enfermidade. Tampouco seriam sanados pelo Cristo os enfermos, se não obedecessem e fizessem o que lhes ordenava. Essa é uma lei da natureza absolutamente certa. A desobediência produz a enfermidade. A obediência, envolva ela ao lavar-se no Jordão ou estender a mão, mostrará a mudança de ânimo e a pessoa ficará em situação de receber o bálsamo que pode vir por intermédio do Cristo ou por intermédio de outra pessoa, conforme o caso. Em primeiro lugar, em todos os casos, as forças curadoras provêm do Pai que está nos céus, que é o grande médico.
Existem 3 fatores no processo de sarar. Primeiro, o poder de nosso Pai Celestial. A seguir, o sanador. E por fim, o ânimo obediente do paciente sobre o qual possa agir o poder do Pai por intermédio da pessoa que sana, de tal forma que dissipe todas as enfermidades corporais. Compreendamos em seguida que todo o universo está impregnado pelo poder do Pai, sempre à nossa disposição para sanar todas as enfermidades, de qualquer natureza que sejam. Isso é absolutamente certo. O sanador é o foco, o veículo por cujo intermédio se infunde a energia no corpo do paciente. Se for um instrumento adequado, consagrado, harmonioso, real e bem harmonizado com o infinito, não há limites para as obras maravilhosas que o Pai realizará por seu intermédio quando a oportunidade se apresentar a um paciente suficientemente receptivo e de mente obediente.